Você saberia dizer qual o posicionamento da Igreja Católica em relação à questão operária? Isso, guys, na década passada, né? Digamos que a gente vai falar um pouquinho na década de, vamos supor, na década de, na década de 1931, tá? Tudo bem. Então, qual o posicionamento da Igreja Católica em relação à questão operária? Dante, que é um escritor muito famoso, foi o primeiro sociólogo a pensar de maneira consciente e concreta sobre os problemas de solidariedade social, incluindo a integração social, mesmo ele vendo que as desigualdades são naturais, mas têm limites, né? E o limite da desigualdade é a ameaça da ruptura dos vínculos sociais. E é necessário a preservação dos vínculos sociais, tá? Então, naturalizando as desigualdades, ela seria concebida sob os mecanismos de estratificação social, de hierarquização social e determinados pela divisão do trabalho. Olha o que Dante fala, né? Então, adentrando na doutrina social da Igreja Católica, criada a partir de 1891. Então, por Leão XIII, na Rerum Novarum. Leão XIII e Dante fazem considerações sobre a questão social. Então, o referido Papa considerava que as desigualdades sociais eram orgânicas da natureza para a Igreja a questão social. É natural, tem como natureza moral, né? Por exemplo, Leão XIII e Dante, eles fazem consideração sobre a questão social e o referido Papa considerava que as desigualdades sociais eram orgânicas da natureza. Para a Igreja, a questão social. Então, é natural, tem como natureza moral. Essa questão social é natural que ela é vista como tendo uma natureza moral, tá? Natureza moral. Então, para Duncan, era vetado pelo símbolo da educação. Ele postulava que no momento em que a sociedade humana se desenvolve-se a divisão do trabalho. E a divisão do trabalho implica sempre a divisão entre os que concebem e os que executam. Então, a própria Igreja partilhava da posição, vendo o antagonismo da produção capitalista a uma lei natural da riqueza social. Então, a encíclica Rerum Novarum, de autoria do Papa Leão XIII, em 1891, ela politizava o pensamento conservador junto à Igreja Católica e que foi presença dominante no serviço social europeu, que trouxe com maior dimensão o controle da repressão, ajustando os trabalhadores em relação ao capital, trabalho, e os obrigava a observar a prudência e a ética cristã. Já a encíclica do Papa João XX, de 1931, ela veio assumir e reproduzir uma visão de um mundo dominante da época, denominada 40º ano. Essa encíclica tematizava buscar soluções para o equilíbrio nas relações entre patrões e empregados, tentando torná-los capazes de implementar a justiça social. Pessoal, eu já tenho vídeos postados anteriormente sobre o que significou a encíclica 40º ano e também sobre o que significou
a encíclica Rerum Novarum, ok? Então procure, guys, que você vai achar, e dentro dessas encíclicas você vai entender perfeitamente bem o que eu estou falando agora, né? Que é justamente a questão do posicionamento da igreja em relação à questão operária, tá? Então, dentro dessas encíclicas, tanto a 40º ano quanto a Rerum Novarum, você vai encontrar as respostas para algo que estiver incógnito aqui nessa leitura minha de hoje, ok? Guys, muito obrigada pela companhia. Para quem não me conhece, eu sou Solange Soares, ok? Muito obrigada por mais esse vídeo. Muito obrigada pelos seus compartilhamentos, pelos seus emoticons, ok? Obrigada, guys. Espero que você goste, hein? Obrigada.